Olá! Então vamos aqui matar as nossas saudades da conta T. O pessoal já estava com saudades, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Então vamos continuar aqui, né, com as nossas operações com mercadorias. Então nós veremos agora como é que é feito esse registro das operações com mercadorias, considerando que agora nós temos tributos. Então a primeira coisa que tem que parar para pensar é o seguinte: conforme eu já falei em outros vídeos. Quando você compra a mercadoria, então nós temos aqui o valor da nota fiscal. Então, este valor já está compreendido a mercadoria e os tributos. Por isso chama-se tributos por dentro. Então, dentro do valor da mercadoria, da nota fiscal, já tem o valor dos tributos. Tá? Por isso, por dentro. Só que o contribuinte do imposto não é a nossa loja, não é a nossa revenda, não é o nosso comércio. Nós vamos revender essa mercadoria. O contribuinte do imposto é o consumidor final. Só que veja bem, ficaria difícil uma fábrica, por exemplo, vender uma mercadoria e esperar até o consumidor final comprar a mercadoria para que realmente fosse cobrado o tributo. Então, qual é a sistemática da coisa? Então, resultado. A gente vê, a fábrica vende para o nosso comércio. Então, o nosso comércio adianta uma parte do tributo, que é o tributo naquela venda entre a fábrica e o comércio, aguardando em um momento posterior que essa mesma mercadoria seja vendida ao consumidor final. Então, para pensar, se eu já paguei, se eu que sou comerciante, já paguei uma parte do tributo, que é devido pelo consumidor final, então eu tenho um tributo a recuperar. Por isso, nós temos aqui na nossa conta T a palavra recuperar. Olha aqui, ó. Por isso, nós temos a palavra recuperar. Recuperar. Afinal de contas, nós adiantamos um tributo e estamos aguardando o consumidor final. Ok? Então, já que a gente vai recuperar, a gente tem que parar para pensar o seguinte: nesse caso, o tributo me deve esse dinheiro, porque eu peguei uma parte do meu dinheiro e coloquei lá no tributo. Então, eu olhando para o tributo, esse tributo está me devendo esse dinheiro. Afinal de contas, eu adiantei. Se eu adiantei alguma coisa, alguém está me devendo. Então, esses valores normalmente a recuperar ficarão no débito, porque eles estão me devendo, certo? Então, a gente vê aqui que a lei determina quais são as alíquotas para os tributos. Nós temos aqui, ó, anotado. Interessante destacar o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. Então vamos parar para pensar a seguinte ideia. Um estado, por exemplo, São Paulo, que a gente sabe que é um estado que produz muita coisa, então muitas das empresas, das fábricas, estão em São Paulo. Então, se essas empresas, por exemplo, cobrassem um ICMS de 18%, nós teríamos um estado de São Paulo cada vez mais rico, porque ele é produtor, e nós teríamos outros estados, não necessariamente mais pobres, mas com menor perspectiva de desenvolvimento. Porque, afinal de contas, esses estados só receberiam uma pequena parte, porque a gente está vendo que cada operação da mercadoria, normalmente a gente vai ter um aumento de valor. Então, quando o meu comércio compra uma mercadoria por 1.000, eu provavelmente vou vender por 1.500, por exemplo. Então, o imposto somente seria para o estado de destino a partir desses R$ 500 que foram agregados. E não em cima dos 1.500. Por quê? R$ 1.000 foi o valor que eu paguei para São Paulo. Então, teria 18% de ICMS para São Paulo, no caso, R$ 180. E um outro estado ficaria com um valor muito pequeno, seria só 18% em cima de R$ 500. Então, qual foi a sistemática pensada? Vamos colocar que o ICMS entre estados da região sudeste para regiões principalmente norte e nordeste ser de 12%,
porque aí a gente consegue equacionar essa divisão da riqueza gerada entre os estados, certo? Então, quando eu compro uma mercadoria no estado da região Nordeste ou da região Norte para revenda de São Paulo, ou seja, eu comprei uma mercadoria em São Paulo para revender no Nordeste, o ICMS vai ser menor, 12%. Por quê? Qual é a ideia? Quando essa mercadoria chegar no Nordeste, ela vai receber um valor agregado. Então, esse valor agregado vai fazer com que, mais ou menos, a riqueza da geração de tributos seja dividida de forma proporcional entre o Estado de São Paulo e o Estado da região Nordeste. Tá? Essa questão é uma lei regulando tudo isso. Então, para entender bem essa questão, é preciso, muitas das vezes, ler a lei. Só que a gente não vai necessariamente ficar lendo leis aqui, porque são muito complexas. Nós vamos, mais ou menos, aplicar o que diz a lei. Então, a lei, nesse caso, diz que um tributo de um produto que venha de São Paulo para ser vendido na região Norte e Nordeste, a alíquota do ICMS é de 12%. Ah, e por que no PIS e na COFINS não tem nada disso? Porque o PIS e a COFINS são tributos de competência federal, da União. Então, por serem de competência da União, naturalmente a riqueza já está concentrada num único órgão, que é a União, o governo federal, e a partir daí ele vai distribuir de forma proporcional entre os estados. O ICMS que tem essa particularidade por ser estadual. Ok? Porque às vezes você pega na nota fiscal que você achar na sua casa, o ICMS 18%. Por que aqui está 12%? Mais ou menos por conta disso. A ideia é tentar equalizar a riqueza entre os estados, porque senão nós teríamos estados notadamente mais ricos e estados cada vez mais desfavorecidos. Ok? Então, esse é um primeiro aspecto, antes da gente começar os cálculos. Por hora, a gente termina aqui, afinal de contas, vídeos curtinhos, no máximo 5, 6 minutos, e no próximo vídeo continuamos com o cálculo em si desse registro. Ok? Então, muito obrigado, um abraço a todos, tchau, tchau.